eu duvido que você saiba essas curiosidades sobre o Taz. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mais na Mão que Dedo. Hoje, enquanto desenhamos um dos personagens mais icônicos dos Looney Tunes, você vai descobrir fatos que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Como surgiu o Taz? Quem criou aquela voz completamente maluca? Será que ele foi inspirado em um animal que realmente existe? E por que a Warner quase deixou esse personagem de lado para sempre? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e fica comigo até o final, porque algumas dessas curiosidades podem mudar completamente a forma como você enxerga esse personagem. Agora, para entender toda essa história, precisamos voltar mais de 70 anos no tempo. Na década de 1950, a Warner Bros. Já era um dos maiores estúdios de animação do mundo. Personagens como Pernalonga, Patolino, Gaguinho, Frajola, Piu Piu e Hortelino Troca-Letras já faziam enorme sucesso. Cada um deles possuía uma personalidade única, e o público adorava justamente essa variedade. Mas existia um desafio. Os diretores precisavam criar novos personagens que não parecessem apenas uma cópia dos que já existiam. Não bastava desenhar um novo animal, era necessário inventar alguém que tivesse um comportamento completamente diferente. Foi então que entrou em cena um dos maiores animadores da história da Warner, Robert McKimson. McKimson já havia participado da criação de vários personagens famosos, mas queria fazer algo que ninguém esperava. Em vez de criar um personagem inteligente como o Pernalonga ou azarado como o Coiote, ele imaginou uma criatura que fosse praticamente impossível de controlar. Ela não faria grandes discursos, não armaria planos, não tentaria enganar ninguém. Ela simplesmente seguiria seus instintos. Era como se fosse uma força da natureza. Mas havia uma pergunta importante: que animal poderia representar toda essa selvageria? A resposta veio do outro lado do planeta. Na ilha da Tasmânia, localizada ao sul da Austrália, vive um pequeno marsupial conhecido como Diabo da Tasmânia. Hoje esse animal é bastante conhecido graças aos documentários, mas naquela época pouca gente sequer sabia que ele existia. Apesar de medir apenas cerca de 60 centímetros e pesar, em média, entre 6 e 8 quilos, o Diabo da Tasmânia impressionava por outro motivo. Ele emitia gritos extremamente altos, rosnava, mostrava dentes enormes, brigava ferozmente para defender comida e possuía uma das mordidas mais fortes do mundo em relação ao tamanho do próprio corpo. Quem observava aquele animal pela primeira vez realmente podia acreditar que estava diante de uma pequena criatura demoníaca. Foi justamente essa fama que chamou a atenção dos animadores da Warner. Claro que eles não queriam criar uma cópia fiel do animal. Muito pelo contrário. Eles pegaram algumas características reais e exageraram tudo ao máximo. Se o animal era bravo, o personagem seria completamente incontrolável. Se fazia barulho, o desenho transformaria isso em uma sequência de grunhidos quase impossíveis de entender. E se ele corria rapidamente? Na animação, ele giraria tão depressa que se transformaria em um verdadeiro tornado. Curiosamente, aquele redemoinho que hoje é a principal marca do Taz quase não existiu. Durante a produção do personagem, os animadores perceberam que mostrar apenas um animal correndo não transmitia toda a energia que imaginavam. Foi então que surgiu uma ideia simples, mas genial. Em vez de desenhar todos os movimentos do personagem, eles o transformariam em um enorme ciclone girando em altíssima velocidade. Além de economizar tempo na animação, esse efeito fazia o personagem parecer muito mais poderoso e imprevisível. Sem perceber, os artistas acabavam de criar uma das marcas registradas mais famosas da história dos desenhos animados. Mas ainda existia outro problema. Como seria a voz daquela criatura? Ela não poderia conversar normalmente. Também não faria sentido que fosse totalmente silenciosa. Era preciso encontrar um meio termo.
alguém que emitisse sons suficientes para transmitir emoções, mas que ao mesmo tempo fosse praticamente impossível de entender. Depois de muitos testes, nasceu aquela mistura de gritos, rosnados, gargalhadas, resmungos e palavras embaralhadas que conhecemos até hoje. E existe um detalhe muito interessante. Muita gente acredita que o Taz apenas fazia sons aleatórios. Na verdade, os dubladores gravavam sílabas, palavras incompletas e expressões aceleradas, misturadas com respirações fortes, estalos da língua e diversos efeitos vocais. O resultado era tão convincente que parecia realmente uma criatura selvagem tentando se comunicar. Foi justamente essa combinação que tornou o personagem único. Mesmo sem falar frases completas, qualquer pessoa conseguia entender quando ele estava bravo, quando estava feliz ou, principalmente, quando estava com fome. E foi exatamente essa fome insaciável que definiria sua personalidade dali para frente. Depois de meses de desenvolvimento, o personagem finalmente estava pronto. Agora só faltava uma coisa: apresentá-lo ao mundo. E ninguém imaginava que, logo em sua primeira aparição, aquele pequeno animal selvagem roubaria completamente a cena, mesmo dividindo a tela com o maior astro da Warner Bros. E ninguém imaginava que, logo em sua primeira aparição, aquele pequeno animal selvagem roubaria completamente a cena, mesmo dividindo a tela com o maior astro da Warner Bros. O curta em que o Taz estreou se chamava Devil May Harry e foi lançado em 25 de setembro de 1954. Nele, Pernalonga recebe a notícia de que uma criatura extremamente perigosa havia escapado da Tasmânia e estava vindo em sua direção. Como sempre, o coelho tenta resolver tudo usando inteligência. Só que dessa vez havia um problema. O Taz simplesmente não seguia nenhuma lógica. Ele não parava para conversar. Não caía nas provocações. E nem se preocupava com armadilhas. Seu único objetivo era encontrar alguma coisa para comer. Isso tornava cada cena completamente imprevisível. Enquanto Pernalonga pensava em 10 maneiras diferentes de escapar, o Taz simplesmente atravessava pedras, árvores, cercas e praticamente qualquer obstáculo que aparecesse pela frente. O público adorou. Mas, por incrível que pareça, a Warner tomou uma decisão inesperada. Em vez de produzir dezenas de episódios com o personagem, resolveu usá-lo apenas de vez em quando. Os produtores acreditavam que, quanto menos o público visse o Taz, mais especial seria cada aparição. Hoje, essa estratégia parece estranha, mas naquela época fazia bastante sentido. Era como guardar uma surpresa para o momento certo. Sempre que o Taz aparecia, o público sabia que o episódio teria muita confusão. Durante os anos seguintes, ele participou de poucos curtas, mas cada um ajudava a fortalecer ainda mais sua personalidade. Mesmo assim, ninguém imaginava que décadas depois, aquele personagem ganharia algo que parecia impossível. Uma série inteira só para ele. No começo da década de 1990, a Warner percebeu que uma nova geração estava conhecendo os Looney Tunes através da televisão. Foi então que nasceu Tazmania. Em vez de mostrar apenas o Taz correndo atrás de comida, os criadores resolveram fazer algo completamente diferente. Pela primeira vez, os espectadores conheceram a casa onde ele morava, sua família, seus amigos e todo mundo ao seu redor. Descobrimos que o Taz tinha um pai chamado Hugh, uma mãe chamada Jean, um irmão mais novo chamado Jake e uma irmã chamada Molly. Apesar de parecer um animal completamente descontrolado, dentro de casa ele vivia situações muito parecidas com as de qualquer família. Era justamente esse contraste que fazia a série ser tão divertida. Enquanto Taz continuava sendo imprevisível, todos ao redor tentavam levar uma vida normal. Outro personagem que chamou bastante atenção foi o canguru Willy Wombat, considerado um dos melhores amigos do Taz. Também havia o esperto Daniel Platypus e vários moradores da Tasmânia que acabavam envolvidos nas maiores confusões causadas pelo famoso redemoinho. Um
Um detalhe interessante é que a série expandiu muito o universo do personagem. Até então, quase tudo que o público sabia era que ele era um animal bravo e vivia tentando comer qualquer coisa. Com Tasmania, descobrimos seus costumes, sua personalidade e até seus gostos. Mesmo falando poucas palavras, era possível entender perfeitamente suas emoções. Isso mostrava como a animação e a expressão corporal do personagem eram incrivelmente bem feitas. Outro detalhe curioso é que vários episódios faziam piadas com filmes, programas de televisão e até comerciais famosos da época. Era um tipo de humor que agradava tanto as crianças quanto os adultos. A série fez tanto sucesso que rapidamente passou a ser exibida em diversos países, incluindo o Brasil, onde conquistou milhares de fãs. Mas o sucesso do Taz não ficou apenas na televisão. Ele também estrelou diversos videogames. Nos anos 90, ganhou jogos para Mega Drive, Master System, Game Gear, Game Boy e Super Nintendo. A maioria deles aproveitava justamente aquilo que tornava o personagem único. O jogador precisava correr, destruir obstáculos, derrotar inimigos e usar o famoso giro para atravessar praticamente qualquer coisa. Até hoje, esses jogos são lembrados com muito carinho pelos fãs da época. E existe uma curiosidade interessante. Mesmo sendo um dos personagens mais populares da Warner, o Taz continua falando muito pouco. Essa decisão nunca mudou. Os criadores sempre acreditaram que parte do charme do personagem estava justamente no fato de ele conseguir transmitir emoções sem precisar fazer grandes discursos. Seu jeito selvagem acabou se tornando uma linguagem própria. Bastava ouvir um grunhido ou ver aquele redemoinho surgindo no horizonte para qualquer pessoa reconhecer imediatamente quem estava chegando. Mais de 70 anos depois de sua criação, o Taz continua sendo um dos personagens mais queridos dos Looney Tunes. Ele já apareceu em novos desenhos, filmes, especiais de televisão, jogos, produtos licenciados e continua conquistando novas gerações. Um personagem que nasceu para aparecer apenas algumas vezes, acabou se tornando uma verdadeira lenda da animação. E talvez seja justamente esse o maior segredo do Taz. Ele nunca precisou falar muito. Nunca precisou ser o mais inteligente. Nem o mais forte. Bastou ser completamente diferente de todos os outros. E é exatamente por isso que, décadas depois de sua criação, basta ouvir aquele famoso "ah" e ver um redemoinho atravessando a tela para todo mundo saber que o diabo da Tasmânia acabou de chegar. Se você gostou dessas curiosidades e aprendeu algo novo sobre o Taz, já deixa o seu like, compartilha este vídeo com aquele amigo que também é fã dos Looney Tunes e escreve aqui nos comentários qual personagem você gostaria de ver desenhado e conhecer a história no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!